Bem-vindo à nossa videoaula. Nós vamos estar falando aí a respeito do desenvolvimento psicossexual. É de suma importância que você tenha conhecimento destas fases, não só para que você possa compreender, entender e também instruir. Lembrando a você que é sempre muito bom estar com caneta, caderno e para absorção aí do seu conhecimento, do seu aprendizado, você pode estar pausando, pode estar anotando e certamente o teu conhecimento ele será mais aprofundado, tá bom? Então você coloca aí desenvolvimento psicossexual e a gente vai estar trabalhando justamente esta área. Alguns pontos são importantes de serem falados e o primeiro dele é justamente sobre a libido, ok? Então a libido, que muitas vezes pode ter uma conotação diferente do que é citado em um campo psicológico, ok? A libido muitas vezes ela é levado apenas ao aspecto de relação sexual e não é. Então a libido, que é uma fonte original de energia afetiva e mobiliza o organismo na perseguição de seus objetivos. Então é muito interessante você guardar justamente esse conhecimento a respeito da libido. Então a libido é uma energia voltada para a obtenção de prazer. E essa obtenção de prazer, ela não é apenas em uma relação sexual, ainda mais que nós vamos estar falando agora do desenvolvimento psicossexual, e dentro desse desenvolvimento psicossexual há de se compreender que há uma tendência natural para o desenvolvimento sucessivo das fases. Então, nós vamos falar aí a respeito das crianças, nós vamos falar aí a respeito do conhecimento destas fases e é conhecida como desenvolvimento psicossexual, tá bom? Então, já que nós sabemos que a libido é uma energia e ela é uma energia, é uma fonte de energia afetiva que mobiliza o organismo. Então é trabalhado de forma inconsciente. Anote aí. É trabalhado de forma inconsciente, principalmente no período do desenvolvimento psicossexual, tá bom? Então, principalmente no período do desenvolvimento, que você vai ver já já, é trabalhado aí essa fonte de energia e ela busca a obtenção do prazer. Este prazer, muitas vezes, ele não é lógico no nosso meio. Ele tem um prazer, muitas vezes, ilógico e é o que nós vamos estar averiguando, tá bom? Fase oral. Ao nascer, o bebê perde a relação simbiótica que possuía com a mãe. A criança inicia sua adaptação ao meio. Respirar marca o ponto inicial da independência humana. A luta inicial é pela manutenção do equilíbrio orgânico. Ao nascer, a estrutura inicial mais desenvolvida é a boca. Então, observe o seguinte. Primeiro ponto. Ao nascer, a criança, obviamente, ela está vindo ao mundo e já existe nesta criança, neste bebê, uma iniciação de forças sendo trabalhadas. Então o choro por fome, o choro por alguma dor, o choro por estranhar, ele já é uma força normal, e esta força normal, ela é advinda
do inconsciente do bebê, até porque o bebê ele não sabe ali, não tem um entendimento, não tem um poder de decisão. Então já no início dos seus primeiros minutos, horas, dias, a criança já começa a colocar essa força psíquica em prática. Ok até aí? Respirar marca o ponto inicial. Então a criança passa ali até o início da sua vida, e essa questão de ser colocado como ponto inicial é a questão da luta inicial pela manutenção do equilíbrio orgânico. Então entenda que é natural que a criança vá chorar, que a criança vá fazer alguns gestos, e aí certamente esta criança, que é tudo isso daí uma fase natural e é uma fase de desenvolvimento, já pela luta da própria vida, mesmo que a mãe, o pai cuide da maneira correta. Então, você está conhecendo aí o desenvolvimento psicossexual desde o seu nascimento. Então, o que acontece? Ao nascer, qual é a estrutura física mais desenvolvida? É a boca. Então, a criança, ela não só vai chorar, mas é dali que ela vai aprender que a sua questão do alimentar é o uso da boca. Então é pela boca que o bebê vai começar a provar e conhecer não só o mundo, mas vai desempenhar aí também uma descoberta afetiva, principalmente se a mãe amamentar, tá bom? Digamos que a mãe não amamente, a criança vai continuar usando ali a questão da boca para o alimento. E agora vamos falar da questão prática. Nessa questão prática do uso aí, que eu estou citando, a questão da boca, é por este motivo também que muitas crianças vão estar colocando objetos logo quando elas estão um pouquinho mais já de idade avançada, que consiga manejar, pegar algo, elas vão procurar levar até a boca. Então, para uma orientação sua, vamos colocar uma hipótese, que você vai orientar aos pais. Os pais estão procurando o teu atendimento e citam que a criança sempre está pegando algo do chão e colocando na boca. Então, é algo que é recorrente da fase. O cuidado quanto à repreensão, vamos dizer assim, ou o cuidado de um frear disso, ele tem que ser cuidadoso, não brusco. Por quê? Porque aí é justamente uma área em que a criança está desenvolvendo uma parte do seu corpo que para ela é vital, que é justamente a questão da boca. Então você, como conhecedor de áreas humanas, áreas psicológicas, você tem que se atentar que isso está dentro de uma normalidade. Aos olhos higiênico, comportamental, é errado? É errado, mas é o impulso que a criança tem, é o impulso que ela vai desempenhar e desenvolver justamente no período que é conhecido aí como a fase oral. E na fase oral, como já dito, é a parte em que a criança desenvolve mais a boca, tá bom? Então a boca, ela vai estar aí sendo usada para o alimento, a boca vai estar sendo usada aí para uma questão de afeto. Então é interessante perguntar, saber como foi a relação criança com a mãe, principalmente se amamentou, não por questões somente físicas, questões de saúde, mas numa troca também de afeto, uma orientação que você pode guardar e dar para pais nessas situações, se for o caso do teu atendimento, se for o caso da tua palestra, do teu ensino, da tua recomendação, é também para que aquelas mães que não amamentam, que elas possam desenvolver uma relação de afeto no período em que a criança está sendo amamentada, seja com a mamadeira, ou seja com a colherzinha, ou o que
quer que seja, que vá alimentar a criança, aí é importante que a criança venha estar, então, sendo acariciada, ouvindo palavras, e isso daí vai ajudar, já que não há aquela relação de um alimentar com o seio da mãe, ali no caso da amamentação, tá bom? Então, essa primeira parte aí, a respeito da fase oral, então você ouça várias vezes, anote aí no teu caderno, para que você possa assimilar e ter mais profundidade a respeito do que foi dito. Qualquer dúvida a respeito dessa videoaula, você pode abrir o seu ticket e a gente logo está respondendo, ok?